Olá, querido irmão, querida irmã da Paróquia Espírito Santo. É uma alegria enorme estar aqui com você novamente para mais um encontro e hoje nós vamos falar da mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de 1 a 29. Vamos já fazer a nossa oração inicial para que o Espírito Santo possa descer sobre nós, iluminar a nossa inteligência, acalmar o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, e hoje nós vamos falar da mulher samaritana, esse grande exemplo que Jesus nos dá. Nós vamos perceber que na passagem da mulher samaritana, nós percebemos a aproximação de Jesus para com as pessoas, independente de quais sejam as suas crenças ou quais sejam os seus povos. E essa lição, ainda hoje, mais de 2000 anos depois, se faz necessário relembrar, para que a gente possa refletir quantos e quantos irmãos nós afastamos, deixamos de ajudar, ou até mesmo julgamos, porque nós pensamos, eles seguem outra religião diferente da nossa. Ainda que amem e sigam o mesmo Deus, muitas vezes nós excluímos muitas pessoas da nossa vida. Eu vou ler a passagem do Evangelho com vocês e nós vamos começar aqui a mulher samaritana, evangelista João, capítulo 4, versículo de 1 a 29. Como vocês bem sabem, eu uso a Bíblia de Jerusalém. Ela tem uma tradução mais fidedigna aos escritos originais. O capítulo 4 ele já começa desta forma: Jesus entre os samaritanos. E aí a gente precisa fazer uma contextualização histórica, porque os judeus, e Jesus era judeu essênio, né? Os judeus, eles não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. Isso historicamente comprovado, porque os samaritanos eram um povo sincretista, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, eles tinham várias crenças. Então os judeus se afastaram desse povo. Mas olha como é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus vai fazer Jesus se aproximar desse povo. Jesus vai viajar da Judéia até a Galileia, e para fazer esse trajeto por entre essas duas localidades, ele precisa atravessar o deserto e passar pelo meio da Samaria. E a palavra de Deus nos diz da seguinte forma: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou à Galileia. E aqui nós temos um mapa. A Judéia está bem embaixo, aqui perto de Hebron, onde você vê Giudea em italiano, e Jesus tinha que percorrer todo esse trajeto até onde está verde ali, a Galileia. E no meio do caminho você percebe a Samaria, onde habitava esse povo, o qual os judeus tinham excluído da sociedade, tinham excluído do seu convívio. A Santa Palavra nos diz era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Era um poço onde as pessoas vinham buscar água, né?
Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria, uma samaritana, chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. E olha que interessante. Claro que Jesus sabia que existia essa separação entre os dois povos, que existia esse certo preconceito entre os dois povos. E Jesus justamente disse a essa samaritana: dá-me de beber. Se a gente fizer um paralelo com a nossa vida, é o mesmo que você pedir algo a alguém, a uma pessoa que você tenha certa resistência. Claro que Jesus não tinha resistência nenhuma contra os samaritanos, claro que não. Mas o povo judeu tinha. Imagina que você tem uma desavença no seu trabalho com uma pessoa. E aí você pede a essa pessoa: você pode trazer um copo de água para mim, por favor? Você consegue perceber a dificuldade que tem nesse ato, nessa ação? Mas Jesus tinha um plano. E veja bem o que aconteceu. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água e Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. E a samaritana disse-lhe então: como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim, que sou samaritana? Então ela já veio armada. Ela já veio com as pedras na mão. Mas esse judeu que não gosta de mim, não gosta do meu povo, está me pedindo água. Mas Jesus, claro, desarmou todas aquelas pedras que estavam na mão da samaritana. Jesus respondeu-lhe: se conheces o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber? Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ainda ela não tinha entendido. E ela disse o seguinte: Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? Ela não tinha entendido qual era a água viva a que Jesus se referia. Mas Jesus, grande pedagogo, grande professor que nos ensina através do amor, da misericórdia, da caridade, também ensinou essa mulher samaritana. Ela continua, ela fala assim: de onde tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? E Jesus respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. A palavra de Deus é água viva. Os ensinamentos da fé de nosso Senhor Jesus é alimento e água viva, que nos sacia por completo. Nenhum alimento terrestre, nenhuma água terrestre é capaz de nos saciar como tudo aquilo que vem de Deus. E Jesus continua: pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dá-me desta água. E é assim também que nós devemos pedir a nosso Senhor Jesus: dá-nos desta água, Jesus, porque temos sede, temos fome, mas não é sede e fome das coisas materiais, é sede e fome das coisas de Deus. Eu costumo dizer, querido irmão, querida irmã, que muitas vezes nós sentimos um vazio no nosso coração. E você, fazendo uma reflexão, você pode perceber também que você também deve sentir. Muitas pessoas preenchem esse vazio com a comida. Muitas pessoas preenchem esse vazio com a bebida. Muitas pessoas preenchem esse vazio com as drogas. Muitas pessoas preenchem esse vazio com o adultério. Mas eu vou lhe dizer um segredo nesse momento. Esse vazio não pode ser preenchido por nada que exista neste mundo. Esse vazio só pode ser preenchido com a palavra que vem de Deus. E a samaritana diz, porque ela se sentia também sedenta e faminta, só que ela não sabia do que era.
E ela fala: Senhor, veja como muda, ela fala: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: vai chamar o teu marido e volta aqui. Jesus sabia. E veja o que Jesus diz a seguir. Jesus sabia exatamente o que estava falando quando ele disse: vai chamar o teu marido e volta aqui. Ela respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falastes bem. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia que ela não tinha marido. E ele fala assim: pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falastes a verdade. E essa é uma discussão que eu não vou entrar aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, mas essa é uma discussão que nós já tivemos diversas vezes. A ilegitimidade matrimonial. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, que nós vamos ficar 2 horas aqui. Mas Jesus está falando justamente da ilegitimidade matrimonial. Você sabe do que eu estou falando. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Aquelas pedras que a samaritana tinha quando ela encontrou Jesus pela primeira vez, dizendo: tu és judeu e vem pedir água para uma samaritana, já estavam todas por terra, já estavam todas ao chão, ela já estava completamente desarmada. E ela fala: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. E Jesus disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. E aqui Jesus a corrige. Porque, como eu disse no início, os samaritanos ele era um povo conhecido pelo sincretismo religioso, ou seja, adoravam diversos deuses, acreditavam em diversas doutrinas. E Jesus diz: veja bem, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Jesus fala: a salvação vem dos judeus. Jesus saiu do povo judeu. Jesus nasceu no povo judeu. Jesus era essênio, o judeu essênio. Então ele saiu do povo judeu e ele diz: a adoração, a salvação vem dos judeus. E ele continua: pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E a mulher diz: sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. E Jesus, magnificamente, triunfalmente diz: sou eu que falo contigo. Mas vocês percebem, querido irmão, querida irmã, como Jesus se aproxima do povo que os judeus desprezaram para também ali evangelizar, para também ali converter, para também ali fazer-se amar. É preciso também que nós tomemos esse exemplo para a nossa vida, porque nós, cristãos, filhos de Deus, nós temos essa função de unir, de juntar, de consertar o que se quebrou, de emendar o que estava partido. Porque para dividir já tem muita gente. A própria palavra em grego, diabo, é divisão. A própria palavra já diz: nós, cristãos, católicos, viemos para unir, viemos para dar exemplo de Jesus Cristo. Quem não leu ainda Imitação de Cristo, recomendo que leia,
para que nós imitemos a Jesus e nos reconciliemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Não podemos fazer como os judeus e simplesmente ignorarmos pessoas que não pensam da mesma forma que nós. Nós estamos vivendo hoje uma polarização política sem precedentes, não só no Brasil, mas no mundo. Então estamos fazendo justamente o oposto que Jesus nos pede, que Jesus nos ensina. Eu não falo com aquela pessoa porque aquela pessoa tem ideologia A, B, C, D. Ou eu não gosto daquela pessoa porque ela tem a religião A, B, C, D. Nós viemos para unir, nós viemos para congregar, nós viemos imitar a Cristo. Então espero que esse evangelho de hoje, São João, o evangelho da mulher samaritana, ele possa lhe ajudar na sua caminhada de fé e ele possa vir transformar o seu coração, assim como o coração da samaritana foi também transformado. Agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua atenção nesse vídeo. Você pode perguntar todas as suas dúvidas ao seu catequista e espero de fato que esse evangelho possa ser plantado no seu coração e que gere frutos, e que esses frutos levem os seus irmãos e a você também ao mais alto dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pelos ensinamentos, pela inspiração, por ter aberto os nossos ouvidos para a palavra que o Senhor quis nos transmitir hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, que o Senhor vos acompanhe.